Olá, esse é o vídeo de apresentação do Manager Book, rede social de indicadores. O site do Manager Book é managerbook.com.br. Nele a gente encontra detalhes sobre a solução, sobre os benefícios, os clientes atuais, um conjunto de perguntas e respostas frequentes e um Fale Conosco. Para entrarmos no sistema, clicamos em Login, onde podemos digitar nosso e-mail e nossa senha. Se tivermos esquecido nossa senha, basta clicar em Esqueci minha senha. Clicamos em Entrar. Temos aqui a primeira visão do conjunto de unidades da nossa rede franqueada. A visão do franqueador, uma visão completa, tá certo? Todas as unidades. Nesse nosso exemplo, nós temos apenas 8 unidades, onde aqui nós podemos ver o nome das unidades e a sua relação de tags ou segmentação. É possível também nessa tela clicarmos aqui na seleção de tags e filtrarmos as nossas unidades pelas tags escolhidas. Então, escolhemos aqui as tags, clicamos em buscar e aparece para nós só as tags escolhidas, só as tags selecionadas. Ok? Ao clicarmos numa dessas unidades, vamos para o detalhamento da unidade, ou seja, a sua relação de indicadores globais, que são aqueles que são compartilhados com todas as unidades, os indicadores locais, aqueles que só são vistos pela própria unidade, especificamente, são usados especificamente pela unidade, e o conjunto de questionários, que são formulários configuráveis, o levantamento de informações do franqueador em relação ao franqueado na ponta. Ao clicarmos em visualizar todos os gráficos, temos a possibilidade de vermos daquela unidade de Brasília, por exemplo, todos os gráficos, né, como sendo um dashboard, um painel de controle, vermos lado a lado a relação de todos os indicadores daquela unidade. Ok? Ao clicarmos num desses indicadores, nós podemos vê-lo com nível de detalhamento maior, tá certo? Então o gráfico fica maior. O gráfico ele é apresentado com as metas em barras, metas do ano corrente e do ano anterior, assim como os dados do ano corrente e do ano e 3 anos anteriores. Um pouco mais abaixo, nós podemos ver a análise do indicador, que é feita automaticamente pelo Manager Book, né, em linguagem coloquial e auxiliando a compreensão de todos. Ok? O Manager Book também automaticamente atualiza os semáforos de cada indicador. Automaticamente. Para quem gosta de ver números além do dado no formato gráfico, ao clicar na tabela de dados, é apresentado para a gente, aparece para a gente todos os dados, todas as metas que compõem o gráfico acima. Ao passarmos o mouse também sobre cada ponto do gráfico, é mostrada uma legenda de qual ano, de qual período é aquela informação e qual o número daquela informação. Indo um pouco mais para baixo, nós temos a condição, logo abaixo da análise do indicador, nós temos a condição de ver a possibilidade de comentários, tecermos comentários para aquele indicador. Isto é, a possibilidade de centralizarmos toda a troca de informações do franqueador com o franqueado em um único lugar, a respeito de um indicador específico. Então, a troca de informações que antes era feita por e-mail, por exemplo, ou por relatórios em papel, passa a ser feita através dos comentários, de maneira que a informação fique disponibilizada a qualquer tempo, em qualquer lugar, de maneira fácil e simples. Mesmo que haja troca de franqueado ou de funcionário, de consultor, o que quer que seja. A informação trocada, o conhecimento disponibilizado para aquela unidade, fica sempre disponível num lugar único. E ao lado direito temos a lista dos visualizadores, das pessoas que estão autorizadas a verem esse indicador e a comentarem esse indicador. Percebam que o sistema tem toda uma estrutura de segurança, de maneira a você dar acesso a ver o indicador a quem você quiser. Então, não é disponível para todos indiscriminadamente. Aqui um detalhamento um pouco maior sobre os comentários, um conjunto de comentários e um conjunto de visualizadores. É importante nós notarmos que talvez essa seja um dos principais diferenciais do Manager Book,
e as suas principais características. Nós temos, dentro da informação numérica contextualizada, nós podemos tecer os comentários dela e esses comentários serem disponibilizados, estarem disponíveis a qualquer tempo, a qualquer espaço, de qualquer unidade, de qualquer indicador. Voltando à tela do dashboard da unidade, nós temos um outro tipo de gráfico. Nós temos um modelo de gráfico de indicador, que é o modelo de indicador mensal, para as informações que possuam sazonalidades e que tenham a sua conotação mensal. E temos também o tipo de indicador diário para controle estatístico de processo. Clicando nesse indicador, nós vamos para o detalhamento desse indicador. Ele é, na verdade, um controle estatístico de processo, onde temos o limite inferior, o limite superior, os dados do controle desse processo, a média automaticamente calculada pelo sistema e a possibilidade de colocarmos metas para cada dia ou uma meta generalizada. Abaixo temos a análise do indicador, assim como no item anterior, também com os seus semáforos, ok? E se quisermos o dado em formato numérico, clicamos na tabela de dados e nos mostra todos os dados do gráfico acima em formato numérico, ok? Logo abaixo da análise, assim como no indicador anterior, temos os comentários, né, que é o local ideal para troca de informações e de conhecimento sobre esse indicador, né, e a lista das pessoas autorizadas, dos visualizadores ou pessoas autorizadas a verem o indicador. Voltando para a tela inicial do gestor da unidade, do gestor da franquia, do franqueador, uma outra possibilidade de visualização é clicarmos nos indicadores globais. Então, nós continuamos vendo a lista de unidades, contudo, com a relação de seus indicadores globais e seus respectivos semáforos logo abaixo. Isso facilita a nossa visualização quando precisamos fazer alguma consulta mais rápida. Voltando para a tela inicial, nós temos uma terceira visualização, que é a visualização de questionários, né? Que são aqueles formulários previamente configurados pelo próprio administrador, em que pode ser usado para checklist de visita à unidade, relatórios mensais que a franquia precisa fornecer para a gente. Então, nós podemos configurar esses questionários da forma que for melhor. Para a empresa, normalmente os formulários já existem na própria empresa, e aí você coloca no sistema. O sistema, como é bom lembrar, é um sistema web, então ele pode ser acessível e esse questionário pode ser respondido, por exemplo, no seu smartphone, por exemplo, no smartphone do franqueado. Então, facilitando bastante a aquisição das informações. Esses questionários possuem também semáforos, em que indicam que os questionários foram respondidos no tempo correto, ou que foram respondidos atrasado, mas não muito, ou que estão sem resposta há muito tempo. Isso possibilita uma forma do franqueador cobrar o franqueado de uma maneira mais forte, mais incisiva. Ao clicarmos no questionário desse, checklist de visita, por exemplo, nós vamos para o seu respectivo quadro de respostas, onde é mostrado o conjunto de perguntas desse questionário e todas as respostas dadas numa ordem cronológica decrescente, a mais nova para a mais antiga. Isso aqui é importante que todos os questionários que o franqueado já nos respondeu, o conjunto de respostas está facilmente acessível, podendo ser acessada de qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer momento. Indo um pouco para baixo desse quadro de respostas, nós temos a possibilidade de, dentro de um checklist, o sistema automaticamente contabilizar a pontuação que esse checklist teve e calcular o percentual de aproveitamento desse checklist. Esse checklist é muito importante, muito utilizado para avaliar o grau de conformidade da unidade, da franquia, ao modelo de negócio da franqueadora. Como não podia deixar de ser, também aqui nos questionários, no quadro de respostas, há a possibilidade de tecermos comentários, ou seja, contextualizarmos a informação do questionário, assim como também o conjunto de visualizadores, ou seja, pessoas autorizadas a ver o questionário. Um outro modelo de questionário, que é um relatório mensal da franquia,
tem a possibilidade, mostrando também as informações em ordem decrescente, as respostas, na verdade, em ordem decrescente, com a possibilidade de integrarmos as respostas dadas no formato numérico ao indicador diretamente, ou seja, você cria um formulário para obter as informações que o franqueado precisa lhe fornecer mensalmente, e essas informações você pode integrá-las, se você quiser, automaticamente com o indicador, ou seja, não precisa ter dupla digitação. O franqueado digita a informação uma vez só, ela já vai automaticamente para o indicador e automaticamente também já atualizando o semáforo do indicador. Ao clicarmos em nova resposta, aqui aparece o formulário, como ele é preenchido. Temos aqui os agrupadores de perguntas para criar um arejamento, um agrupamento das perguntas feitas e também um arejamento no formulário. Temos a possibilidade de configurarmos respostas do tipo seleção, respostas do tipo numérica, que, como disse, podem ser integradas aos indicadores. Indo um pouco mais abaixo, resposta do tipo texto livre, pode ser uma resposta do tipo aberta, você pode colocar o texto do tamanho que você quiser aqui, colocar o que você quiser, e também a possibilidade de anexarmos arquivos, ou seja, podemos anexar os arquivos de qualquer tipo, arquivos PDF, arquivos doc, planilhas Excel, o que for, fotos, para que possamos agregar todas as informações necessárias ao relatório. Voltando para a tela principal, vamos aqui no ranking, onde nós podemos usar um ranking das unidades, onde nós podemos especificar o período que queremos esse ranking, quantas unidades queremos que apareça no ranking das unidades e qual é o tipo de análise que eu quero que seja feita, ou seja, eu quero que seja feita o ranqueamento das unidades, maiores crescimentos e menores crescimentos em relação ao ano anterior, em relação ao mês anterior ou até mesmo em relação à meta. Damos as informações, clicamos em buscar e aí ele nos mostra a relação dos indicadores globais. Nós escolhemos um desses indicadores para fazermos o ranking, visualizarmos um desses indicadores e ele nos mostra daquele indicador escolhido a lista de unidades em ordem da maior para a menor, das que tiveram o melhor resultado absoluto desse número, desse indicador, que no caso for o faturamento, tá certo? No quadro ao lado, nós temos a possibilidade de vermos os maiores crescimentos, as unidades que tiveram os maiores crescimentos, e com isso temos a possibilidade de verificarmos de maneira muito rápida quem foi que apresentou o melhor resultado no período, e também a lista das unidades que tiveram menor crescimento. Ok? Também temos aqui os comentários e os visualizadores. É possível ainda que ao clicarmos no nome de uma unidade, nós sejamos enviados direto para o detalhamento daquela unidade, tá? Com sua lista de indicadores, enfim, questionários, etc. E ao clicarmos no íconezinho do gráfico, nós possamos ir direto para o gráfico daquele indicador. Isso serve para ajudar-nos a analisar de maneira mais rápida as informações e irmos de um lugar para outro de maneira mais rápida. Voltando ao ranking, nós temos a possibilidade de clicarmos aqui em selecionar tags e fazemos a segmentação, ou seja, criarmos um ranking específico, uma segmentação específica. Tá certo? Então eu quero um ranking agora das unidades que estão em beira de rua e que estejam no Rio de Janeiro. Clicamos em buscar e aí automaticamente já nos traz só as unidades, especificamente as unidades que são beira de rua e do Rio de Janeiro. Voltando para a tela inicial, por fim, nós podemos clicar aqui em ajuda e temos o manual completo do sistema com detalhamento de todas as suas funcionalidades. Esse manual também é iterativo, como todo o Manager Book é, e é possível que façamos comentários nos textos da ajuda, de maneira a criticar o texto de ajuda, melhorar o texto de ajuda, trocar informações com os outros usuários, enfim, é também um processo interativo. Obrigado pela tua atenção até agora. managerbook.com.br, rede social de indicadores. Qualquer dúvida, fale conosco. Obrigado.